A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu estou tudo bem para a glória de Deus. Nesse vídeo aqui de hoje eu quero contar para vocês como eu descobri minha gravidez, como foi meu relato de parto e quero contar para vocês também como Deus me quebrou antes de eu gerar. Deus, eu quero contar hoje para vocês. E peço a cada um de vocês que vocês prestem atenção em cada detalhe. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você que está aí me ouvindo hoje. Povo de Deus, desde quando eu era moça, eu sempre comentava com as minhas amigas. Elas falavam para mim, quando eu casar, eu quero ser mãe no meu primeiro ano. E minha própria mãe, Helena, fala que desde quando eu era pequena, eu falava que eu não tinha vontade de ser mãe. Então eu cresci, fiquei adolescente com esse mesmo pensamento. Fiquei adulta com esse mesmo pensamento. Eu me lembro que eu tinha um grande medo. Eu pensava, meu Deus, quando eu casar, como será? Se meu marido tiver vontade de ser pai, porque eu não tenho esse desejo de ser mãe. E eu me lembro que eu pensava isso, só eu mesmo como diz, né, antigamente eu não tinha conhecimento de Deus, eu pensava isso com meus pensamentos. E eu me lembro que quando eu conheci Fabiano já tinha Cauã. Que primeiramente eu conheci Cauã, esse é outro testemunho que eu quero contar para vocês como foi, né? Então, quando eu fiquei sabendo que Fabiano, que era meu namorado naquela época, já tinha Cauã, eu fiquei feliz. Falei, glória a Deus, ele já tem um filho, ele não vai querer ser pai. E eu me lembro que quando nós começamos a namorar, quando começamos mesmo a perceber que estávamos gostando de verdade um do outro, foi a primeira conversa que eu tive com o Fabiano, foi essa. Falou, nós estamos começando a namorar sério, eu quero conversar com você. Eu quero dizer algo pra você, eu não quero te enganar. Eu não quero ser mãe. E eu me lembro que ele me perguntou assim, mas como assim? Você não tem vontade de ser mãe? Eu falei, não. E naquela hora eu disse pra ele, mas eu não tenho vontade de ser mãe nunca, viu? Não é só o momento. Eu preciso contar com todos os detalhes, e o povo de Deus, eu preciso contar com todos os detalhes. Porque foi assim que Deus me mandou contar. E ali, meu povo, eu me lembro que ele falou, tudo bem, eu já tenho filho mesmo, mas ele falou assim, achando que um dia eu mudaria. Mas até aquele momento eu achei que eu nunca ia mudar. E ali, povo de Deus, nós casamos, passou tempo. Um dia ele me perguntou, porque ele tinha vontade de ter uma menina. Tanto é que ele já tinha até o nome dessa menina. Eu me lembro da conversa que tivemos, um dia ele me perguntou, e aí, é verdade mesmo? Você não quer ser mãe? Eu falei, não. Ele falou, é sério? Eu falei, é sério. E eu disse, eu não quero ser nunca, viu? E eu me lembro que, naquele momento, ele percebeu que era verdade. Então ele falou, tá bom, já que você não quer, tudo bem. Eu já sou pai mesmo, mas dentro dele eu sabia que ele tinha aquela vontade. E eu, no meu achismo, no meu egoísmo, cheia do meu eu, achava que era o que eu queria que ia mudar. Tanto é que quando eu conheci meu marido já era crente, já tinha me convertido, mas quando eu fui para a igreja pentecostal, quando eu comecei a ter um relacionamento mais profundo com Jesus, e eu me lembro que eu já era até batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que essa área eu não entregava. Eu não orava para Deus dizendo assim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu não orava. Porque eu pensava, meu Deus, se eu orar dessa forma, falar para Deus fazer a vontade dele na minha vida, Deus vai fazer com que eu seja mãe. Eu não quero. Então eu não entregava essa área para Deus. Talvez eu tô falando com pessoas aqui que tá assim. Ora para Deus mudar várias situações. Senhor, minha vida tá na tua mão. Mas talvez tenha uma área da sua vida que você não tá entregando também na mão do Senhor. E eu me lembro, meus amados irmãos, que eu orava, eu clamava, mas essa oração eu não fazia. Eu não conseguia dizer, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Faça a tua vontade, porque eu tinha medo. Se eu falar, faça a tua vontade, de eu engravidar. Mas como eu já era batizada com o Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo também na nossa vida é ter os frutos do Espírito, viu, gente? Que às vezes tem pessoas que falam, Deus me usa, Deus me faça revelar, eu rodo no manto, eu rodo no mistério, mas a vida não muda em nada. Que batismo é esse que você não gera os frutos do Espírito?
Então, como eu era batizada com o Espírito Santo, comecei a aprofundar, comecei a buscar. E ali eu começava a orar dizendo, Deus, eu comecei a orar, Deus, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. E o próprio Espírito Santo começou a me cobrar. Eu pensava comigo sozinha, como eu falo que eu sou crente? Como eu disse que adoro ao Senhor? Como eu vou pregar a palavra se eu não estou entregando a minha vida para Jesus? E eu pensava, eu preciso trabalhar nessa área. Eu preciso entregar essa área para Jesus. Quantas pessoas no meu trabalho falavam, irmãos, Alice ainda vai ser mãe. Eu falava, eu não quero. Gente, porque eu estava cheia de mim mesma. Eu estava cheia do meu eu, achando que eu poderia mandar na minha vida. Quantos de vocês estão me assistindo agora? Talvez Deus já mostrou que tem um chamado. Deus já mostrou o plano dele sobre a tua vida e você está aí igual eu agora, coração duro, dizendo eu não quero. Cuidado, porque Deus quebra o vaso. A palavra do Senhor vai dizer, os planos de Deus não podem se frustrar. Ou seja, os de Deus não vai ser frustrado não, mas os seus vai. E eu me lembro que o Espírito Santo foi me constrangendo. Deus foi falando comigo. E um dia eu fiz essa oração. Falei, Deus, não é o meu sonho. E eu quero ensinar você hoje aqui também uma chave para oração. Seja sincero com Deus. Seja sincera com o Senhor. Eu comecei a falar a verdade, eu falei, Deus, o Senhor sabe que não é meu sonho, não é a minha vontade, eu nunca imaginei eu grávida, eu nunca imaginei eu com a barrigona, eu nunca imaginei eu com bebê, eu nunca imaginei um bebê mamando em mim, Senhor. Meu Deus, mas eis-me aqui diante do Senhor. Eu entrego hoje a minha vida por completo diante de Ti. Faça na minha vida o teu querer, papai, o teu querer, a tua vontade. Minhas irmãs, Rosália, minha irmã Rosana, para não ter testificado embaixo aqui nesse vídeo, que ela já ouviu eu fazendo essa oração. Eu dizia, Deus, não é o meu sonho ser mãe, mas se é o teu sonho, realiza em mim, realiza na minha vida a tua vontade. E eu falava, Deus, frustra os meus sonhos. Frustra os meus sonhos, Senhor, e realiza os sonhos do Senhor na minha vida, porque eu sei que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E como era difícil para mim fazer aquela oração, mas eu entreguei. Então hoje eu convido a você a orar dessa forma. Começa a dizer, Deus, frustra os meus sonhos. Que talvez você tenha um sonho de morar em outra cidade, mas não é o sonho de Deus. Talvez você tenha um sonho de fazer uma faculdade, mas não é o sonho de Deus. Talvez você tenha o sonho de casar com alguém, mas não é o sonho de Deus. Talvez você tenha o sonho de estar naquele trabalho, naquele emprego, mas não é o sonho de Deus. Talvez você tenha o desejo de ficar com essa pessoa que você está hoje, mas não é o sonho de Deus. E você nunca vai conseguir ser feliz se você estiver fora da vontade de Deus. Porque eu queria tudo aquilo para mim, mas eu também não era feliz. E naquele dia eu disse, eu frustro os meus sonhos, Senhor. Eu entrego a minha vida hoje por completo diante de Ti. E comecei a dizer, se o Senhor quer realmente me fazer mãe, Senhor, trabalhe isso no meu coração, me quebra, me molda, me muda. Passou, meus amados irmãos, acho que uns 6 meses. Eu não sei o que aconteceu, eu esqueci a vez de tomar o comprimido naquele dia, ia tomar no outro dia, e aí quando foi em 2022, no início de maio, eu descobri que estava grávida. Mas ali para mim foi um baque, porque eu pensava, meu Deus. Mas eu me lembro também da oração. Eu cheguei no meu quarto, conversei com meu marido, e eu ajoelhei na beira da minha cama e falei, Senhor, realiza na minha vida os teus sonhos. Se é da tua vontade que eu venha gerar. Se é a tua vontade que eu venha ser mãe. Que o Senhor venha realizar na minha vida. Mas lá no fundo o orgulho ainda continuava. Lá no fundo do meu coração eu ainda tinha pavor. Porque eu não gostava nem que ninguém comentasse que eu estava grávida. Quando as minhas irmãs falavam para mim como a criança mexia no ventre, meu Deus, eu não queria nem que falasse. Quando as minhas irmãs falavam pra mim, já parou pra imaginar quando tinha mamando, eu não gostava nem que falava. Mas mesmo assim eu aceitei. Mas dentro de mim eu não consegui nem pensar. Mas tudo bem. Mas eu fiz a oração, nenhum momento eu rejeitei. Nenhum momento eu pensei outras coisas. Deus é testemunha disso. E ali, meus amados irmãos, comecei com os enjoos, comecei a sentir tudo.
E ali eu fui digerindo aquela ideia, já estava aceitando mais, minha irmãozona mesmo sabe, já estava começando a ver as mamadeirinhas nas farmácias, já estava gostando. E ali, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu descobri que o coraçãozinho estava fraco. Fiquei triste. Minha irmãozana gastou dinheiro para comprar remédio para mim tomar. Naquele dia eu me lembro. E depois, quando eu voltei lá para fazer o exame, o coraçãozinho já tinha parado de bater. Já tinha mais de 12 semanas, mas ele parou o desenvolvimento com 7 semanas. Ali, para mim, eu fiquei mais abatida ainda, que eu pensava. Eu já não tinha vontade de ser mãe. Pra que Deus me permitiu gerar para depois não permitir eu ficar com a criança? E eu me lembro que quando eu cheguei aqui em casa, era um aborto retido, eu precisaria ir para o hospital, fazer a curetagem. Pessoa e disse assim para mim, não foi da minha família, você perdeu porque você falava que não queria. E essa pessoa insinuava, meus amados irmãos, como se eu tivesse tomado algum remédio para abortar. Vocês ouviram o chorinho aí, né? Meu Abraão, no final vou apresentar ele para vocês. E ali, meus amados irmãos, naquele momento eu senti muito mal, porque eu pensei, eu não tinha vontade mesmo, mas eu pensei, Deus, mas o Senhor sabe o meu coração. Quando eu engravidei, em nenhum momento eu falei para Deus, eu não quero, nenhum momento, meus amados irmãos, nenhum momento. Eu orei dizendo, realiza na minha vida os teus sonhos. E ali eu fiquei triste, como foi com uma seta de Satanás, para me colocar aquilo na cabeça e começar a pensar, eu perdi porque eu falava que não queria. Foi a seta que Satanás lançou naquele dia, para que eu entrasse numa depressão, para que eu ficasse cabisbaixa, para que eu ficasse triste. Mas no mesmo instante o Espírito Santo falou para mim. E eu comecei a ficar nervosa, só falei assim para a pessoa, Deus sabe a pessoa que eu sou diante dele. Deus sabe meu coração, como eu orei aceitando. Deus sabe. E naquele momento que eu estava chateada, respondendo essa pessoa, o Espírito Santo falou para mim, filha, se acalma. Eu vou trazer essa pessoa aqui dentro da tua cozinha para te pedir perdão. Porque eu sei do teu coração, filha. E foi muito triste ouvir aquela pessoa insinuar na frente da minha irmã, na frente do meu marido. Foi triste ouvir aquela pessoa insinuar que eu tinha tomado remédio para abortar. Mas o meu Deus conhecia a serva que eu sou. E ali, meus amados irmãos, fiquei triste. E para a glória de Deus. Passou-se um ano, eu falei para o meu marido, falei para o meu enteado, olha, Deus falou para mim, vai trazer aquela pessoa aqui para pedir perdão. E passou-se um ano. Dentro de um ano, Deus trouxe a pessoa, ajoelhou na minha cozinha, chorando desesperadamente para me pedir perdão. E eu liberei o perdão e disse, eu te perdoo, porque Deus já tinha mostrado que você viria. E ali, meus amados irmãos, eu vou contar essa outra parte para vocês. Quando eu saí do hospital, que finalizou a curetagem, eu saí um pouco abatida, assim, dentro de mim eu tava, porque eu pensava, eu não tinha vontade, se o Senhor deu, por que o Senhor tomou? Mas ali dentro de mim eu criei ainda mais o pensamento, eu não tinha vontade, Deus me permitiu engravidar. Agora que eu tava acostumando, já tava gostando de estar grávida, eu perdi, então agora também eu não quero engravidar também mais não, mesmo não. Já que não deu certo dessa vez, não quero mais. E eu me lembro que meu cunhado foi ali no hospital, mas minha irmã me buscar. E quando eu saí dali, eu já passei na farmácia e também eu comprei o anticoncepcional. E voltei a tomar no mesmo dia. Pensando comigo mesma, agora eu não engravido, eu vou tomar o anticoncepcional certinho. Eu não vou engravidar agora não. Agora eu vou tomar tudo certinho, já que não deu certo, tudo bem, não era pra dar certo mesmo. Deus sabe mesmo que, talvez, Deus sabe uma que eu ia ser mãe, às vezes eu nem ia ser uma mãe boa, tá bom. Mas continuei orando. Deus realiza na minha vida os teus sonhos. Deus realiza na minha vida a tua vontade. E ali, meus amados irmãos, passou uns 6 meses que eu tava tomando anticoncepcional. Um dia Deus falou pra mim. Um dia eu conversando com Deus, no meu pensamento, eu lembrei da gestação que eu perdi. Parece que eu estava até mexendo nos papéis e eu achei a caderneta da gestante. E ali eu falei com Deus, falei, Deus, por que o Senhor quer me fazer mãe? Falei, Deus, o mundo tá um caos. Hoje em dia, filho não respeita mais os pais. Meu Deus amado, nós vemos tantos jovens no mundo, nas drogas, fazendo tanta coisa errada, Senhor. Oh Deus, por que o Senhor quer me fazer mãe? Por que o Senhor não faz engravidar as mulheres que querem engravidar? Por que eu, Senhor?
Olha o mundo como que tá, Deus. A inocência minha é como se Deus não soubesse como tá o mundo, né, meus amados irmãos? Olha como o mundo tá feio, igual as pessoas falam hoje. Tudo tá caro, tá difícil criar filho, tá difícil educar filho. E naquele dia, meus amados irmãos, eu ganhei uma chicotada de Deus. É brincadeira? Naquele momento eu senti como se Deus me desse um tapa, assim, que eu cheguei a rodar pro lado. O Senhor falou claro comigo, Deus falou assim pra mim: filha, e o mundo vai melhorar com os meus servos que não quer gerar? Deus falou assim pra mim, meus amados irmãos: filha, se os ímpios estão gerando filhos que praticam iniquidade, e os meus servos não querem gerar servos de Deus, o mundo vai melhorar? Aí o Senhor falava assim pra mim: e o mundo, você tá ajudando o mundo a melhorar sem querer gerar meus servos? Falou: você é minha serva. Eu quero você gerando para você ensinar para a nova geração como me servir. E você fala que não quer ser mãe? Você fala que não quer gerar? Se você não gerar, você vai estar me ajudando? Você vai estar ajudando o mundo a ser melhor assim? Aí Deus falava assim para mim: os ímpios estão gerando filhos que servem a Satanás. Aqueles que não conhecem a palavra, tá gerando pessoas que vai fazer ainda mais o mundo ficar pior. E os meus servos não querem gerar. Como o mundo vai melhorar se os meus servos não querem gerar uma nova geração de servos do Senhor? Aí Deus falava assim para mim: se você gerar, você vai ensinar a minha palavra, o teu filho vai proclamar a minha palavra. E se os meus servos não querem gerar, como a minha palavra será proclamada? Meu Deus, quando o Senhor falou aquilo para mim, eu falei: meu Deus do céu, como que eu não pensei nisso antes, Senhor? É verdade, meu Deus, é verdade. Se quem serve o Senhor, se quem conhece a palavra, se quem vai ensinar o filho no caminho certo da palavra de Deus não quer gerar filhos, que melhoria nós traremos para o mundo? E naquele momento eu vi Deus me convencendo. Acho que passou 2 meses, um dia eu tô no meu quarto, coloquei um anticoncepcional na boca. Quando eu levo o copo d'água para tomar o anticoncepcional, o Espírito Santo bradou dentro de mim: vai tomar até o dia que eu permitir. Quando eu mandar parar, é pra parar. Eu me lembro que eu tomei assim, ó, quase entalo com o remédio. Olhei pro meu marido, não falei nada. E fiquei assim toda, como diz na roça, toda preocupada, toda acelerada. Meu Deus, então vai ter o dia que Deus vai mandar parar. Meu Deus do céu, vai ter o dia que Deus vai mandar parar. Fica ali 1 mês, 2 meses pensativo, vai ter o dia, meu Deus, vai ter o dia. Então eu vou ser mãe mesmo, eu vou engravidar. E ali eu comecei a aceitar dentro de mim: não é o meu querer, é o querer de Deus, é a vontade de Deus. E Deus começou a falar comigo. Porque primeiro, meus amados irmãos, eu quero falar isso pra você hoje. A partir do momento que eu e você levantamos a nossa mão para dizer: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, não é mais a nossa vontade, viu? Não é mais o nosso querer, entenda isso. É a vontade dele, é o querer dele. E se eu e você temar, não vai ser provado igual Jonas. E ali eu contei pro meu marido, ele falou: meu Deus. E ali passou mais 6 meses, né? Meu marido se converteu para a glória de Deus. E era uma coisa também que eu falava assim: eu não tenho vontade de ser mãe, mas se um dia eu for mãe, eu queria que pelo menos Fabiano também tivesse crente para me ajudar a educar nos caminhos do Senhor. E para a glória de Deus, meu marido se converteu, mudamos de congregação, fomos para outra igreja. Quando eu cheguei nessa outra igreja, Deus usou a pastora para me dizer: ó, eu vejo você grávida, você vai engravidar. Deus usou o profeta Ulisses também ali na igreja para dizer: ó, eu te vejo sendo mãe, você vai engravidar. E eu pensava: eu sei que eu vou mesmo, porque Deus já me falou, é mandar parar de tomar o remédio. E ali, um belo dia, eu tava na pia, lavando a louça, e o Espírito Santo falou para mim: é pra parar de tomar o remédio. Quando Deus falou isso pra mim, eu corri no quarto pra olhar a cartela de remédio. E ali eu percebi que na noite anterior a cartela tinha acabado. E ali eu falei: Senhor, eu vou parar de tomar o remédio se o Senhor me confirmar. Porque vai que isso é doideira da minha cabeça, Senhor. E filho, é algo muito sério. E ali eu pedi a Deus a confirmação. Falei: Deus, eu quero que o Senhor use alguém para falar para mim de uma forma clara, de uma forma categórica, a qual eu venha entender, Senhor,
que é do Senhor que eu venho engravidar. E ali, para a glória de Deus, passou-lhe 8 dias, e passou 7 dias, o Senhor não confirmou. Eu falei, Senhor, já passou a pausa, eu vou comprar o remédio, eu vou comprar meu anticoncepcional, e eu vou voltar a tomar, porque o Senhor não usou ninguém para confirmar. Fui na farmácia, comprei meu anticoncepcional, voltei para casa, era na quarta-feira, quando eu ia abrir a caixa para tomar, e a cartelinha tava lá, o Senhor falou pra mim, espera até hoje à noite, que hoje à noite eu falarei contigo. E eu fui pro culto, chegou no culto ali de quarta-feira, quem pregava era o Diácono Ulisses, da Igreja Oceano do Espírito, na minha igreja, pra glória de Deus. O Diácono Ulisses chegou pra mim e falou pra minha irmã ali, Deus manda te dizer que quem tem falado contigo no pé daquela pia é Ele, quem tem te falado com você é Ele, apenas obedeça o que Ele tá falando. E aqui eu cheguei em casa e com a confirmação de Deus, que era para me parar de tomar o remédio. E eu cheguei e falei, Senhor, se era para me parar de tomar o remédio, para que o Senhor deixou eu comprar o remédio, Senhor? Eu sou assim com Deus, gente. E Deus falava para mim, até para Fabiane, mas Cauã crer que era Deus falando comigo. E aí, povo de Deus, eu parei de tomar o remédio. Dentro de um mês, gente, só veio uma menstruação. Na outra eu já estava grávida. E ali, graças a Deus, foi totalmente diferente. Eu comecei a sentir uma alegria, Deus começou a colocar uma alegria no meu coração. E eu me lembro que a minha irmã Eva falou, qual o nome será? Eu falei, eu só pensava, e desde o momento que eu fiz o teste, eu só pensava que seria homem. Não vinha na minha mente mulher. Todo mundo falava, vai ser a mulherzinha, vai ser a menininha. A família do meu marido, a minha família, todo mundo torcendo pra ser a menininha, porque era o sonho de Fabiano, né? Mas eu sabia que seria um menino. E ali eu e minha irmã Eva, falei, Eva, eu não sei ainda o nome, mas eu quero um nome bíblico. E eu me lembro naquele dia, minha irmã Eva falou o nome de tanta gente da Bíblia, todos eram Elias, eu falava, não, Eliabe, não, Josué, não, Moisés, não, todo nome que ela falava, eu falava, não. Quando ela falou assim, Abraão, eu falei, é Abraão. E aí ficou, né, eu falei, vou colocar Abraão. E comecei a orar, Deus, se for a tua permissão, que eu coloque Abraão, que o Senhor venha fazer com que o Senhor me confirma. E faltando, acho que 2 semanas para me ganhar neném, Deus confirmou que era Abraão, que ele tinha se agradado do nome. Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez difícil, meus amados irmãos, aonde eu comecei a ter hipertensão. Tive diabetes gestacional, meu corpo inchou demais no final da gestação. Eu não conseguia mais dormir na cama, subir na cama. Desde o 7º mês até a de 9 semanas eu fiquei dormindo sentada no sofá. Nesse sofá, mostrar, eu fiquei dormindo sentada aqui nesse sofazinho. Ali, meus amados irmãos, não foi uma gravidez fácil, mas eu não reclamava. Eu só comentava com as pessoas, é claro, né? Eu tô sentindo isso, eu não tô muito bem, eu tô sentindo dores, mas Deus foi tão fiel que pra honra e glória do nome do Senhor, Deus me ajudou a trabalhar até nas últimas semanas. E graças a Deus eu não reclamava, eu só dizia, Deus me dá graça, Deus me ajuda a sustentar essa gravidez. E Deus só usando profetas para dizer, Deus te deu um grande livramento, porque Deus via que ia ter, né, pré-eclâmpsia, Deus te deu livramento, Deus te deu um livramento para essa criança, é um profeta. E ali eu passei essa gravidez. E para a glória de Deus, né, eu consegui vencer. Mas antes de eu chegar ao momento de ganhar Abraão, minha pressão subiu um dia. E assim, meus amados irmãos, eu queria muito que meu acompanhamento fosse pelo Isaú Matos, pelo hospital aqui de Conquista, que acompanha gravidez de risco. Mas até então, eu estava sendo acompanhada pelo posto de saúde. E eu comecei a orar, a enfermeira fez um papel para me encaminhar, mas eu não sei o que acontecia no posto de saúde aqui do Convema 1, que não me encaminhava. Passava meses e meses e não me encaminhava. E eu orando com as minhas irmãs para Deus me ajudar, que eu fosse para o Isaú Matos, para me ter o acompanhamento mais de perto. E um dia, meu resultado do exame da glicemia saiu, eu não tinha consulta, eu falei, eu vou no posto de saúde hoje, que eu preciso abrir esse exame. Quando eu cheguei no posto de saúde, a moça que atende lá disse pra mim, não tem vaga hoje, não tem dia marcado pra você. Mas ela falou assim pra mim, mas ora aí, pra alguma faltar hoje à tarde, vai que alguma falta, eu te coloco no lugar. Ela não mandou orar? Pra mulher de oração, então? Eu sentei na cadeira e comecei a orar, Deus, faça com que alguém falte nessa tarde. Alguém que não tem muita precisão de estar aqui hoje, passando no médico, alguém que talvez está no início da gravidez, vai vir só por causa do enjoo, faça faltar. E Deus não fez faltar? Quando deu 2 horas da tarde, a moça me chamou, sua oração é forte, viu?
porque a moça faltou. Vou fazer sua ficha. Quando fez a minha ficha, atendeu várias pessoas à minha frente, eu ali de boa no... Já comecei a pensar, tem mistério aqui. Porque não era meu dia, eu vim, fui atendida. E ali, povo de Deus, quando eles me chamam lá pra dentro, que mede a minha pressão, eu já tava tomando remédio de pressão já. E minha pressão tava tudo bem, tava tudo normal, eu não tava sentindo nada. Um dia anterior, a minha pressão tava normal. Quando eles me chamam lá pra fazer a triagem, que mede a minha pressão, tava 18/10. E naquele dia, Abraão mexia tanto, mais tanto, e eu comecei a rir. Eu comecei a pensar, é coisa de Deus. Liguei pra minha irmã Osana, eu preciso ir pro Isaú, minha pressão tá 18/10, mas não se preocupe. Irmã Osana, você testemunha aqui embaixo, viu? Fala que foi mesmo. Falei, mas não se preocupe, que é coisa de Deus isso aí. Isso é pra mim ir pro Isaú Matos. Viu, minha irmã Osana? Lá na hora você vai falar também, irmã. Falei, ó, não se preocupe, pode tomar banho com calma, eu tô em paz, Abraão tá mexendo, Abraão tá tudo em paz, isso é coisa de papai. E fui pro Isaú Matos. Chegando lá, eles me internaram, porque eu tava com a pressão alta. Passou-se um dia, a pressão normalizou. O diabetes também, eles já começou para mim tomar um remédio, comecei a tomar e normalizou. Mas eles me pediram um exame, que eu tinha que fazer um exame de coletar o xixi 24 horas. Então ali eu fiquei quinta à tarde, fiquei sexta, fiquei sábado, só fui ter alta domingo à tarde. E quando eu cheguei ali naquela sala, meus amados irmãos, eu vi uma moça, que eu conhecia ela, e já comecei a observar aquela moça, e eu pensei, ela tem trombofilia, porque eu vi as meias que ela calçava. Depois daquele momento, eu não vi mais essa moça, essa mulher que estava ali também para ganhar neném. Quando eu estou ali na sala, eu olho, eu vi no outro canto, outra mulher, que eu já conhecia, que estava grávida também, e eu falei, eu vou ali falar com ela. Fui ali, falei com ela, o marido dela me contou a situação, por que ela estava ali, ela também estava com pressão alta, e daquele momento eu não vi mais ela. Neste momento eu estava ali junto com as mulheres que ia parir, estava ali na sala de parto. Aí chega uma enfermeira e fala para mim, ô Rosalie, eu vou te levar para outro quarto, porque você está no alto risco, e você não pode ficar aqui nesse barulho, que eram junto com mulheres que estavam parindo, era um ambiente de muito barulho. E aí eles me tirou daquele quarto, me levou para um quarto mais silencioso. Quando eu chego naquele quarto, tá lá naquele quarto a moça que eu vi que tava ali também com a pressão alta, e tava a outra moça que já tinha ganhado o bebê. E aí eu olho para aquela moça que tinha ganhado o bebê, e eu olho para ela e eu falo assim, moça, como que seu bebê chama? Ela falou para mim, chama João Paulo. Eu falei, eita glória, é nome de 2 apóstolos. Quando eu falei assim, ela falou assim pra mim, e a história do meu filho não foi fácil pra mim gerar ele. E ali ela começou a me contar que para ela ter aquela criança, ela gastou mais de 20 mil reais pra gerar aquela criança. Quando ela me falou isso, o Espírito Santo falou pra mim, você entendeu, filha? Que tem gente que tem o sonho e tá pagando pra ter esse sonho e você não queria. Deus me levou naquele hospital pra me tratar mais uma vez antes de eu ganhar neném. Não foi apenas pra mim ali regularizar minha pressão, pra mim fazer acompanhamento para aquele hospital, não. Foi pra mim tratar. E ali aquela moça foi falando o que o pai dela, o que a mãe fez para aquela criança vir gerar, o que o pai e a mãe abriu mão. Ela foi falando que pessoas de São Paulo, de outro lugar, de outro estado, mandava pix para ela conseguir comprar a injeção que ela tinha que tomar para que a criança fosse gerada. Ela foi falando das perdas que ela tinha tido, o medo que ela tinha de naquele dia não ter a injeção e a criança morrer. E ali Deus foi me constrangendo. O Senhor foi falando comigo. Enquanto ela falava, o Espírito Santo me constrangia. Oh, aleluia. O Senhor foi me constrangendo, meus amados irmãos, de uma forma que o Senhor falava comigo. Lembra que você falava que não queria, filha? E Abraão mexia no meu ventre no mesmo tempo. E eu dizia, eu quero, Senhor. Dentro de mim eu falava, eu quero, Senhor. Me permita ser mãe, me permita gerar. Me permita que a minha criança venha com saúde para que eu possa ensinar os teus caminhos, Senhor. E ali, meus amados irmãos, naquele hospital, eu olhava para aquela criancinha tão pequenininha, que nasceu com 37 semanas, mas tinha apenas 2 quilos, parece, era 3, tão frágilzinha. Eu pensava, e aquela mãe tratando com tanto amor, com tanto carinho, colocando ali no peito para que ele chupasse o peito dela. E eu pensava, meu Deus, e ela contando, e o Senhor falando comigo. Foi um misto de emoções naquele lugar, gente. E quando ela termina de contar tudo que ela passou para ter aquela criança,
Aí eu olho pra a outra moça que é conhecida minha, amiga minha, que tava na minha frente. E aí o marido dela fala assim: eu mais minha esposa também tinha um sonho de ter mais de 6 filhos. Pena que a minha esposa tem alguns problemas de saúde e não podemos ter tantos filhos. Naquela hora o senhor falou pra mim: tá vendo, filho, você podia gerar e não queria. E ali o senhor falando comigo de novo. E ali aquela moça contando a situação, como ela passou a gravidez, né? Ela tinha pressão alta, começou a ter pressão alta no final da gravidez, já tinha diabetes, como foi difícil. E aí o senhor falava assim pra mim: tá vendo, filha, mesmo ela colocando a vida dela em risco, ela tinha um sonho de ser mãe e ainda assim eles quis ter o filho. E ali mais uma vez o senhor me constrangeu. Então eu voltei daquele hospital mais transformada, ainda mais querendo Abraão, ainda mais querendo meu filho, ainda mais querendo. E eu me lembro que um dia eu fui também para meu marido fazer um exame e parece que eu não estava sentindo Abraão. 2 dias parece que eu não sentia Abraão mexer. E eu estava um pouco triste no carro, eu me lembro como hoje. E meu marido olhou para mim e falou assim: o que é que você tem? Você tá estranho, você tá triste. Eu comecei a chorar no carro. Eu comecei a chorar no carro, eu comecei a dizer assim, às vezes o inimigo sopra no meu ouvido que eu não vou ter meu filho, porque eu falava que eu não tinha vontade de ter. Aí eu comecei a chorar, falei: parece que tem 2 dias que eu não sinto ele mexer. E fui chorando nesse carro. E Fabiano falando comigo: não, moça, fique em paz, ele tá bem, Deus que nos deu, ninguém vai tirar. Foi Deus que deu, Deus fez a promessa, nós vamos ter nosso filho sim, não fica desse jeito. E ali eu já tinha muito medo, gente. Eu passei os 3 meses meu mesmo no início, eu passei com muito medo. Toda hora eu ia no banheiro com medo, porque a outra gestação eu perdi, né, com um pouquinho de sangramento, eu tinha muito medo. Mas Deus sustentou a minha gravidez. E aí eu voltei pra casa, já mudada, porque também outra coisa que eu tinha muito medo. Eu comecei a dizer: Deus, eu não quero normal, eu quero cesárea, eu quero cesárea, eu quero cesárea. Quando eu voltei daquele hospital, eu comecei a orar diferente: Pai, faça a tua vontade. Se for melhor pra mim e pra Abraão, que seja normal, que eu venha ter normal. Se for melhor pra mim ser cesárea, que venha ser cesárea. Então tudo eu fui entregando da mão de Deus pra ser do jeito dele, da vontade dele, não mais a minha. E aí, pra glória de Deus, né, fiz bastantes exames. O exame ali que eu fiz do xixi deu, já que eu tinha tido eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Então deu o início de pré-eclâmpsia. Eu comecei a tomar mais dose aumentada do remédio de pressão. E eu continuei muito inchado, os pés, as mãos. Não conseguia mais subir na cama sozinha. Não conseguia mais descer da cama sozinha. Às vezes nem meu banho eu conseguia tomar normal, mais sozinha. Meu marido que estava me dando banho. Então foi um processo difícil da minha gravidez. Um processo doloroso. Mas eu tinha gratidão. Eu tô gerando. Eu tô gerando. E Deus falava comigo também. Para gerar um milagre nem sempre é tão simples. E minha amada irmã, meu amado irmão. E aí, meus amados irmãos, a médica me chamou e falou para mim os riscos que eu tinha. Eu passei pelo nutricionista. Nas últimas semanas, eu tive que mudar toda a minha alimentação. Muitas das vezes, até sem recurso para comprar alimentação. Mas Deus usava pessoas para me ajudar, para me dar o dinheiro. E ali, para a glória de Deus, eu comecei a alimentar mais certo. E na última semana, a médica me falou: ó, você vai vir para o hospital, dia 9 de julho, você vai ser... Nós vamos ver se a criança já tiver... Porque assim, Abraão já estava com quase 4 quilos. E ela dizia: se tiver com 4 quilos, nós já vamos para o cesáreo. E se não tiver com 4 quilos, nós vamos induzir o parto. Mas você vai vir dia 9 para nós já começar no trabalho de parto. Porque não podemos esperar para 40 semanas, porque sua gravidez é de risco. Então, no dia 9, fazia 39 semanas que eu estava grávida. E aí eu fui para o hospital no dia 9. E ali, povo de Deus, no dia 9 de julho, eu dei entrada no Isaú. E chegando ali, povo de Deus, a médica mandou eu ir fazer o ultrassom, eu fui. Abraão não estava com 4 quilos, no ultrassom estava que ele estava com 3.700. E a médica falou para mim: Rosali, nós vamos induzir seu parto. Só que eu passei o dia todo, povo de Deus, ali, à noite, e não me falou mais nada, me mandou eu comer normal. Não chegou médica para induzir meu parto nem nada. Só ficou ali medindo minha pressão, medindo a glicemia, medindo ali, vendo ali os batimentos de Abraão. E minha pressão estava normal e minha glicemia estava normal. E quem foi comigo nesse dia foi a minha irmã Rosália, né? Porque minha irmã Rosana estava um pouquinho com tosse, ela não foi. E eu comecei a pensar. Por que Deus me colocou aqui hoje se eu não tô sendo internada? Não, se eles não induzirem meu parto hoje,
algo Deus quer falar comigo. E quando eu estou ali no quarto, chega uma moça, mas o marido dela, que tinha acabado de ganhar neném. Quando aquela moça chega no quarto, eu olho para ela e falei para ela: moça, como seu filho chama? Ela falou assim: ele chama Gael. E ali, como eu já tinha entendido que era trabalhar de Deus, que era Deus que estava querendo falar comigo, eu perguntei para ela, falei: moça, me conta o testemunho da gestação de Gael. Ela olhou para mim, ela sorriu e ela disse assim para mim: para Gael ser gerado, eu chorei muito. Para Gael ser gerado, eu subi muito monte, desse monte, pedindo a Deus essa bênção. Quando ela falou isso, eu falei: Deus, mais uma vez, o Senhor quer me mostrar uma mulher, Senhor, que queria gerar e não poderia. Então eu entendi que Deus estava falando comigo mais uma vez. E ali ela começa a contar: eu chorei muito, eu passei mais de 8 anos de casada pedindo a Deus um filho, era meu sonho ser mãe, era o sonho do meu marido ser pai, era o sonho do meu pai e da minha mãe ser avós, e eu não conseguia engravidar, então eu chorava demais. Ela disse pra mim: teve um dia que eu achei que eu nunca ia gerar, eu me desesperava, eu caía lágrimas dos meus olhos, pedindo a Deus um filho, e parece que nada acontecia. E aí ela me disse: eu sempre fui muito do monte, irmã. Aí ela falou: nossa, eu fui no monte, um dia eu me derramei na presença do Senhor no monte, pedi este filho, e ali Deus usou uma profeta para falar que Deus já atendeu a petição do meu coração, e para a glória de Deus, irmã, dentro de um mês eu engravidei. Mas ali ela começa a contar também que ela passou uma gravidez difícil, uma gravidez de muito enjoo, que até no momento que ela foi ganhar, ela estava enjoando, e ela começou a contar que tinha dias que ela não conseguia fazer nada na casa dela, de tanto mal que ela passava nessa gravidez. E ela começa a contar que o pai dela e a mãe moravam em outro estado, em Minas Gerais, e mudou para o estado da Bahia para ficar dentro da casa dela, para ajudar ela, para que ela conseguisse finalizar, chegar até o final da gestação. E ela disse para mim: foi uma gravidez muito sofrida, mas meu filho está aqui nos meus braços. Quando eu olhei para aquela criancinha ali linda nos braços dela, mais uma vez Deus falava comigo: filha, eu coloquei na sua frente mais uma mulher que sonhava em gerar e sofreu por achar que não poderia gerar até eu abrir a madre. E ali o Senhor, é como se Deus falasse para mim: e a sua madre sempre estava aberta. E ali mais uma vez, no último dia, povo de Deus, ali na última, já eu chegando ali para Ganeném, mais uma vez o Senhor mostrava para mim outra mulher que tinha o sonho de gerar. E ali eu comecei a orar no meu pensamento, pedir perdão ao Senhor mais uma vez, por tudo que eu falei antes, né, de engravidar de Abraão, porque desde o momento que Deus me deu a graça de engravidar de Abraão, eu não murmurei, eu não falava mais nada, eu aceitei o querer de Deus e comecei a amar essa ideia, né, de ser mãe de Abraão. Deus verdadeiramente quebrou o vaso, fez um vaso novo. Deus tirou todo aquele orgulho, todo o achismo de achar que eu decidia o que eu queria, que eu mandava na minha vida. E para a glória de Deus, aí passou ali, né, conheci a história daquela mulher, fiquei impactado com aquela história. E no outro dia, a médica chegou para mim e falou: nós vamos começar a induzir o seu parto, nós vamos estar colocando remédios, introduzindo remédios de 6 em 6 horas para seu útero dilatar. Se seu útero não dilatar, nós vamos pro cesáreo. E ali, povo de Deus, eles colocavam remédio, esperavam 6 horas para colocar o outro. Eles não colocavam de vez, gente, porque eles tinham que a cada 6 horas ouvir o coração de Abraão para ver se não estava fazendo mal para a criança. Então eles colocou 6 remédios de 6 em 6 horas. Todos os remédios que eles colocavam, parece que não colocava nada em mim, porque nada acontecia. Meu útero não abria, meu útero não dilatava, nada, 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 nada. Todo momento que eu levantava, que eu ia fazer xixi, parece que eles não tinham colocado nada em mim. Aí chegou o último comprimido. Eu perguntei à enfermeira: moça, ainda corre o risco de fazer efeito? Ela falou: sim, tem mulheres que só vai dilatar o útero no último comprimido. E ali eu tava debruçada na cama, depois que já tinha passado o horário, né, que ele já tinha colocado o remédio. Eu sentei em uma cadeira que eu não aguentava nem ficar na cama, de tanta dor que eu sentia nas pernas, aquela barrigona. E ali eu debrucei assim um pouquinho na cama e o Senhor falou comigo: faz um voto. E ali naquele momento Deus mandou fazer, o Espírito Santo trouxe meu coração para mim fazer um voto. Eu tinha pavor do parto normal. E da forma que eu estava, até minha irmã Osana falou para mim que ela estava preocupada,
se eu tivesse que ir pro parto normal. Porque eu não conseguia subir na cama, não conseguia descer da cama, muitas dores na perna, a perna muito inchada. Então a minha irmã Rosana estava preocupada. Se minha irmã tem que fazer um parto normal, como vai ser? Se ela nem consegue movimentar as pernas dela. E ali naquele momento eu fiz o voto com Deus, que se o Senhor me livrasse daquele parto normal, eu pagaria um voto no dia do aniversário de Abraão do ano que vem. E ali, para a glória de Deus, eles colocou o último comprimido e nada aconteceu. Quando foi no outro dia, no dia 1, eu cheguei no hospital dia 9, fiquei lá dia 9, dia 10. Quando foi às 9 horas, às 8h30 da manhã do dia 11, as enfermeiras me levam para o centro cirúrgico e falam: você vai ter seu filho, vamos para o centro cirúrgico. E na noite anterior eles mandaram ficar de jejum. E ali, para a glória de Deus, meu povo, nós fomos. E naquele momento ali, eu entrei naquela sala de cirurgia, passava um filme na minha cabeça. Que eu ia conhecer meu filho, que eu ia ver o rostinho. E ali minha irmã Rosana do meu lado, minha irmã Rosana ali comigo. E para a glória de Deus, meu povo, Abraão nasceu. E quando Abraão nasceu, que me entregou, me mostrou ali, eu comecei a encher os olhos de lágrimas, eu comecei a chorar. E ali, povo de Deus, para a glória de Deus, Abraão nasceu, né? E ali Abraão nasceu cheio de vida, cheio de saúde, chorou bastante, foi uma bênção. E ali eu fui levada para o quarto, né? Graças a Deus. Minha irmã Rosana já ligou para meu marido, para ele ir para ali, para ele ver o filho. E depois minha irmã Rosana ficou um tempo ali comigo, ela saiu para Fabiano vir. E ali eu fiquei ali, gente, deitada ali na cama, esperando toda a reação da cesárea passar, como todas as pessoas esperam, tudo normal. E até então tava só eu e meu marido no quarto. Depois que a reação da cesárea passou, e ali eu podia tomar meu banho, eu fui tomar banho acho que era mais de 10 horas da noite, né? Eu tinha terminado a cirurgia 9 e pouco. E ali, pra glória de Deus, né? Eu tomei meu banho, tava me sentindo muito bem, parecia um sonho olhar para Abraão. E ficou eu e Fabiano parecendo dois bestas naquele hospital. Olhava para Abraão, parece que não acreditava que era o nosso filho que estava ali. E aí, quando eu estava ali, chegou outra moça, chegou outra mulher com o marido e já com o filhinho também, que ela já tinha tido parto normal. E ela chegou ali e as enfermeiras colocou ela ali. E eu olho para ela e falo assim: ô moça, como que seu filho chama? Ela falou assim: meu filho chama Samuel. Falei: nossa, glória a Deus, nome de um profeta e do juiz do Senhor. E ali o pai daquela criança falou: foi por causa disso mesmo que nós colocou. E ali ela começou a contar também, que coisa forte, que ela já tinha tido uma perda. E que foi muito difícil, porque já estava nos dias de ganhar. Ela chegou no hospital e ali eles não induziam o parto, ficou induzindo o parto. Não levou para o cesárea e a filhinha dela morreu no ventre. E ela começou a contar o quanto ela estava ali preocupada, o quanto ela estava triste, com medo de acontecer alguma coisa com o Samuel dela. Mas para a glória de Deus, estava ali no quarto Samuel com muita saúde. E ali eu comecei a pensar de novo: tem um mistério neste quarto. Meu filho chama Abraão, o filho dessa moça chama Samuel. Passou-se mais ou menos 1 hora, chega outra mulher que tinha saído de uma cesariana com o filhinho dela, a coisa mais linda. Quando aquela moça deita ali na cama com a mãe dela, eu olho para aquela vó e pergunto: como que chama ele? Ela diz: chama Eliabe. Eu falei: meu Deus do céu, é o quarto dos profetas. Eu ainda brincava. Eu falava assim: tá a Bíblia inteira aqui neste quarto. Era Abraão, Samuel e Eliabe. E eu falei: que mistério, Deus. O Senhor me colocou num quarto com 3 crianças, com 3 mães, e todos os 3 com nome bíblico. Até então estava tudo maravilhoso, estava tudo muito bem. Passou-se os 3 dias, eu comecei a sentir uma dor de cabeça que eu não sabia de onde vinha. O povo fala que ela é reação da hack, mas eu entendia que era como se fosse o mundo espiritual, o inimigo lutando para mim não vir embora para casa. E ali, povo de Deus, chegou os 3 dias, passou, Abraão tudo bem, dormindo bem, alimentando bem, conseguindo pegar o peito. Só que ele tomou um pouquinho de fórmula no hospital, porque meu peito não sustentava, que era só o colosso que fala, né? Mas glória a Deus, o Abraão fez cocô, fez xixi, fez tudo que o médico fala que tem que fazer para ter alta. Chega o médico, doutor Marcos, que é uma benção naquele Isaú, e o doutor Marcos fala para mim: ó, seu filho tá de alta já. E ali chega a médica também mais tarde, a médica fala para mim: amanhã provavelmente você vai ter alta. Isso seria no sábado, gente. E ali, povo de Deus, no sábado, no dia 13, a médica falou que provavelmente eu teria alta. E ali eu vi o que foi sofrimento, porque depois que eu ganhei neném, eu não conseguia dormir.
Eu não consegui deitar na cama, com muitas dores ainda nas pernas, as pernas ainda inchadas, com muitas dores no corpo. Eu passei esses 2 dias com a cesariana sentada em uma cadeira e dormindo na cadeira. Porque eu não aguentava deitar na cama, porque eu sentia muitas dores no meu corpo. E ali eu comecei a entender que tinha uma guerra no mundo espiritual. O Espírito Santo começou a me falar que tinha uma guerra no mundo espiritual para mim não vir embora com Abraão. E ali, meu povo, eu passei a noite muito ruim, com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça na nuca, que parecia que eu ia ficar doida, parecia que eu ia ficar louca. Eu comecei a chorar, eu chorava inconsoladamente com meu marido com muitas dores. E ali no outro dia, na noite, minha irmã Osana já foi ficar comigo e eu continuei com essa dor, uma dor insuportável. Então eu ia ter alta no sábado, já não tive mais alta porque essa dor de cabeça não passava. A médica chegou ali no sábado, as enfermeiras estavam ali, meu povo. As enfermeiras mediam minha pressão, a pressão dava 12. Quando a médica que ia me dar alta chegava, estava 15, estava 18. E ali eu não entendia. Eu comecei a ter um discernimento no mundo espiritual que tinha uma guerra do inimigo para mim não ir embora, para mim não vir embora para casa com Abraão. Porque quando a enfermeira media, a pressão estava normal. Quando a médica media, a pressão estava alta. E onde as enfermeiras mediam, elas anotavam no prontuário. Eu mandava a médica procurar nos prontuários, a médica falava que não tinha nada anotado. E ali eu com aquela dor de cabeça, eu me lembro que uma madrugada, umas 2 horas da manhã, entra uma moça no quarto, uma moça alta, morena, bonita, com o uniforme todo verde, e me entrega um comprimido amarelo. Quando ela me entregou, falou, toma para sua dor de cabeça. Eu tomei e foi o remédio. No outro dia, quando eu acordei, quando foi umas 2 horas da tarde, era no sábado ainda, aquela dor de cabeça começou a voltar fraquinha, e eu chamei as enfermeiras e falei, moça, enfermeiras, me dá aquele remedinho que aquela enfermeira me deu de madrugada. E aí as enfermeiras falaram, qual foi essa enfermeira que entregou esse remédio? Eu falei, eu não sei, era uma moça alta. E eu falava pra minha irmã Osana, você não lembra da moça, não? Minha irmã Osana falava, eu não lembro. E as enfermeiras falavam, mas que enfermeira é essa? Que quem tá cuidando de você no meu plantão sou eu. Quem foi essa enfermeira que te deu? Eu falava, eu não sei quem foi a enfermeira, mas eu não tô ficando doida. Alguém entrou aqui e me entregou um remédio que sarou a minha dor de cabeça. Parecia, gente, que era um filme de terror, porque eu vi uma coisa, parece que as enfermeiras não estavam vendo, e ali parecia que eu tava ficando doida. E a enfermeira falou, mas quem te deu esse remédio? Eu falei, foi uma enfermeira alta, uma enfermeira morena, com uniforme verde, mas eu não sei quem é essa enfermeira, eu nunca vi ela por aqui. Ela me entregou esse remédio 2 horas da manhã. Aí eu comecei a falar pra minha irmã Osana, será que foi um anjo que chegou aqui e me entregou esse remédio? Que ninguém sabe quem é essa mulher. E aí, pra glória de Deus, chegou outra enfermeira, a Célia. Eu quero falar dela aqui. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas Célia do Isaú é um anjo do Senhor naquele lugar. Assim como o doutor Marcos é um anjo do Senhor naquele Isaú. A enfermeira Célia é um anjo do Senhor ali também. E aí eu falei, ô Célia, veio uma moça aqui à noite, me entregou um remédio, Célia, eu chorando. Eu tô com muita dor de cabeça, Célia, pelo amor de Deus, consegue esse remédio pra mim. E Célia falava, qual é o nome do remédio? Eu falava, eu não sei. E como que é esse remédio, Rosalia? Eu falava, é amarelinho. Ela falou, você acha que eu já sei qual que é? E ali Célia foi lá, disse que estava anotado no prontuário mesmo, que uma enfermeira me deu esse remédio à noite. Mas também ela não sabia quem era essa enfermeira. E ela foi lá e trouxe para mim esse remédio que eu fui melhorando. Chegou no domingo de manhã. Era assim, gente. De novo, a enfermeira vinha medir a minha pressão. Tava 12. Depois, quando a médica chegava, tava 15, tava 18. E a médica me falou, desse jeito não tem como eu te dar alta. E ali eu entendi, naquele momento Deus falava para mim, manda seu marido ir pro banheiro e começar a orar, porque há uma guerra no mundo espiritual, que o inimigo não quer que você volte para casa com a tua bênção nos braços, com o teu milagre nos braços. O inimigo tentou a gravidez inteira, meus amados irmãos, e Deus foi me dando livramento, Deus foi me guardando, Deus foi me protegendo. Então naquele momento que eu já estava com Abraão ali, Abraão bem de saúde, Deus falava para mim, filha, eu estou protegendo Abraão, mas as retaliações estão vindo para você. E o mundo espiritual está em guerra para você não ir embora. Então manda seu marido entrar em oração. E ali meu marido foi pro banheiro, entrou em oração. Deus só manda ele fazer um voto. Meu marido foi para aquele banheiro ali daquele quarto, orou, fez um voto ao Senhor. Quando meu marido, o Senhor, eu falei, olha Abraão para mim. E foi eu, levantei da cadeira, cheia de dor da cesárea, e fui pro banheiro também, comecei a guerrear. Comecei a orar. E eu liguei, mandei uma mensagem para minha irmã Osana e para minha irmã Rosália, dizendo, minhas intercessoras,
ora por mim aí, porque há uma guerra no mundo espiritual para mim não ir embora, mas pelo poder que era o nome de Jesus de Nazaré, eu vou embora hoje desse hospital, que era no dia 14, no domingo. E ali minhas irmãs entrou em oração. Minhas irmãs, coloca os comentários no vídeo como foi, que vocês é testemunha disso. Elas começaram a orar também na casa delas e para a glória de Deus. Passou-se um tempo, acho que já eram as 11 horas da manhã. Chega outra médica, chega no quarto e fala pra mim: e aí, o bebê já tá de alta? Falei: está. E você está bem, mãezinha? Eu morrendo de dor de cabeça. Falei: mas eu estou tudo bem, doutora, eu tô bem, tô muito bem. E ali ela falou assim: você está de alta hoje. Então Deus mudou a médica naquele dia, Deus mudou o cativeiro. E pra honra e glória do nome do Senhor, no dia 14 de junho, a 1h da tarde, ficou as outras pessoas ali ainda naquele quarto. E eu, Fabiana e Abraão saímos dali para a glória de Deus. E eu saí dali com Abraão nos braços, olhando para o céu, dizendo: Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E para a glória de Deus, Abraãozinho está aqui conosco. Então esse foi meu testemunho. Irmãozão, atrás, por favor. Você não vai aparecer, querida. Eita glória, irmãozão, está aqui me auxiliando, me ajudando para que eu consiga gravar esses vídeos. E sem Mara, tira a cobertinha. Cuidado, Isana, cuidado dela aqui. Glória a Deus, gente. Então, Deus me quebrou, Deus me moldou, Deus me ensinou, povo de Deus, como era. Não era do meu jeito, não era da forma que eu queria, mas era do jeito dele. Mas o jeito dele é bom, o jeito dele é maravilhoso. O jeito de Deus é muito, muito, muito bom, gente. O jeito de Deus é maravilhoso. Tá aqui meio dormindo, gente, mas eu tenho que mostrar a minha bênção pra vocês. Esse é meu Abraãozinho, tá aqui meio dormindo, olha, gente. E pra glória de Deus, o Senhor me sustentou a minha gestação inteira. O Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. E está aqui minha bênção. Hoje já vai fazer já um mês já, né? Tá com 25 a 24 dias de vida. E o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos sustentado. Nesse final de vídeo, eu quero dizer pra você: não é como você quer, não é do teu jeito, mas é do jeito do Senhor. Quero profetizar também, assim como esses testemunhos que eu contei pra vocês, de mulheres que não podiam gerar, mas colocou na mão de Deus, se posicionou, orando, buscando, e elas estavam ali com os filhos nos braços. Você também pode gerar. Coloca na mão do Senhor, coloca na mão de Deus. Ore, busque, você também pode estar com o teu milagre aí nos braços. E eu quero dizer pra vocês, eu falava tanto: Deus, não é o que eu quero, mas graças a Deus, depois que eu engravidei de Abraão, Deus colocou um amor no meu coração por essa criança, que eu sonhava assim ver ele, eu sonhava assim poder cuidar, educar, eu sonhava em ser mãe. Então Deus tirou do meu coração aquele orgulho para colocar em mim o sonho de ser mãe. E eu posso dizer para vocês, eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu estou sendo feliz agora, com essa bênção nos meus braços. Saber que foi um milagre que Deus operou em toda a gravidez. E o milagre também de Deus ter quebrado meu coração. O que eu quero dizer também neste final de vídeo aqui para vocês, povo de Deus? Que Deus operou este milagre na minha vida, porque eu também abri o coração para Deus. Porque tem muitas pessoas que Deus está mostrando o chamado, tem muitas pessoas que Deus está falando: eu quero assim, e está endurecendo o coração: eu não quero. Cuidado. Porque também, se eu não tivesse abrido o coração e dizido: Deus, faça a tua vontade na minha vida, será que eu estaria aqui hoje? Ou será que eu estaria num leito, Deus me quebrando lá no leito, para me entender que era o querer de Deus? Então eu quero dizer para você nesse final de vídeo: obedeça à voz do Senhor. Coloca a tua vida na mão do Senhor. Todas as áreas da tua vida. Então é isso aí, finalizando esse vídeo com esse lindo testemunho. Espero que vocês tenham entendido. E Deus, ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E não desista de fazer a vontade do Senhor. Não desista de obedecer. Eu estou aqui já, estou ainda de resguardo. Não queria estar aqui gravando o vídeo. Deus falou: grava, porque tem pessoas que precisam ouvir. Por isso eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. E Deus, ele faz como ele quer. Então não discuta com Deus, não tema com Deus. Obedeça à vontade do Senhor. Povo de Deus, né? Finalizando também esse vídeo, Deus colocou no meu coração de eu falar algo aqui. E o querer de Deus, ele é bom. O querer de Deus, ele é perfeito. Agora mesmo eu tô aqui com o Abraãozinho, ó, dormindo aqui nos meus braços, né? Minha irmã Osane Mara tá aqui na minha frente, gente. Mas não vou filmar elas, não. Elas não gostam de aparecer.
Mas o que eu quero falar com isso? Que a vontade de Deus é boa e perfeita. Porque não há momento mais de alegria e felicidade na minha vida. Eu nunca imaginei, gente, ser tão feliz sendo mãe como eu tô sendo. Aí, na hora que eu olho para Abraão, eu penso assim, meu Deus, amado, obrigada pelo Senhor não ter deixado eu viver a minha vontade. Pelo Senhor não ter deixado eu viver o meu sonho, mas assim o do Senhor. Que o sonho de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Há uma grande alegria, gente, em gerar. Há uma grande alegria em ter Abraão aqui nos braços. Olhar para ele, dar alimento para ele, amamentar, trocar de roupinha. A cada momento que eu pego ele nos braços, que eu dou um cheirinho, eu lembro, meu Deus, obrigada por não ter deixado a minha vontade prevalecer, mas sim a do Senhor. Então, finalizando, para terminar de vez esse vídeo, que a cada hora Deus me lembra de alguma coisa para falar, eu quero dizer para você que tá aí, deixa a vontade de Deus acontecer na sua vida. Deixa Deus comandar todas as áreas da sua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.